Que a boa mão de Deus esteja com você, a graça e a paz de Jesus também esteja. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de estudos no livro de Gênesis. E essa série, ela também está aqui no Teólogo de Fronteira e também está no canal Escrituras de Capa a Capa. Estamos iniciando os estudos do livro de Gênesis, versículo por versículo. Já estudamos o versículo de número 1 e agora vamos estudar o versículo de número 2. No princípio, criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Temos aqui a cosmogonia bíblica. Como se deu a criação do mundo. A Bíblia não dá para nós aqui no livro de Gênesis como que foi a criação dos céus. Começa no versículo 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sobre o detalhamento dos céus, não está aqui no livro de Gênesis. Nós vamos encontrar no livro de Jó, e depois nós vamos encontrar em outros livros das Escrituras, mais especificamente no livro do Apocalipse. Isto é, Deus reservou detalhamento sobre o céu, isto aí, para o último livro da palavra de Deus, o Apocalipse. Aí ele já começa a falar conosco sobre a criação do chão. O chão é chamado de terra. Como que era a terra, de acordo com essa cosmogonia bíblica, de acordo com as escrituras sagradas? Simplesmente o planalto, ou as montanhas, ou as planícies. Não havia nenhuma formosura. Esse que é o conceito, este que é o contexto. A terra não estava formosa. Nós não tínhamos os delineamentos que hoje existem. Mais ainda, você precisa compreender que, biblicamente, a terra ela é tida como plana. A terra ela é plana. Isto de Gênesis a Apocalipse. Mas nós temos a astronomia, e a astronomia ela já fez um redesenho do cosmos. E, de acordo com a astronomia, a Terra ela não é plana, ela é esférica ou abaulada. Mas para nós que estudamos as Escrituras, antes de nós partirmos para a astronomia, que, inclusive, ela é muito chancelada pelo ateísmo. O ateísmo é essa corrente de pensamento que descarta e combate a existência de Deus. Por isso, pode ser boa a resposta quando você estiver respondendo questões de geografia, essa geografia secular, essa geografia que não tem compromisso com a cosmologia bíblica. Aí vai ser bom você colocar lá que a Terra ela é o terceiro planeta do sistema solar girando numa órbita em torno do Sol. Mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras elas vão apresentar para nós a Terra sempre no plano. Essa aqui é a ideia. Fica com essa chave e vai investigar. E como que era a Terra no princípio? Deus está dizendo aqui através da palavra. Ela era sem forma. Não era um lugar formoso. Quer dizer, não era atrativa. Não era hospitaleira. No livro de Isaías, inclusive, vai dizer que ela era uma região muito desértica, informe mesmo. E mais, ela estava vazia. Isto é, a terra não foi criada com ninguém dentro. Não havia espécies alguma na terra, nem de animais, nem de pessoas, nem de anjos, nem de plantas. A terra estava absolutamente inabitada. Não havia vida alguma nela. Esse aqui é o cenário que se apresenta. Aí nós continuamos a nossa leitura e diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui, abismo, você vai compreender toda a expansão que vai da exosfera até a troposfera. Não havia iluminação alguma. Por quê? Porque só no quarto dia
é que Deus vai criar o sol e a lua, e não vai chamá-los de sol e lua, vai chamar de luminares, o maior e o menor, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Eu estou reforçando isso porque a poesia das Escrituras deve ser mantida por todo aquele que é amante da palavra de Deus, leitor da palavra de Deus e ensinador. Procura manter a poesia das Escrituras. Deus sabia muito bem que havia a linguagem técnica, aquela linguagem discursiva, e também havia a linguagem retórica e a linguagem figurada, entre elas a linguagem poética. As Escrituras utilizam figuras de linguagem, as Escrituras utilizam-se da poesia para poder transmitir a beleza da palavra de Deus. E nisso, não chama o sol de sol e nem a lua de lua, não no livro de Gênesis, chama de luminares, maior e menor, um para governar o dia e outro para governar a noite. Nos próximos estudos nós vamos falar mais pormenorizadamente sobre isso. Neste momento, nós temos que compreender que a Terra, quer dizer, esse plano que nós temos aqui, estava imerso, não numa escuridão, não em um sombreamento. Ela estava imersa em trevas, sob o que é chamado de a face do abismo. Aí você fica pensando, o que seria esse abismo? O abismo, ele vai da troposfera, como eu estou dizendo para vocês aqui. Troposfera é o chão, onde nós pisamos. E a exosfera, que é a última camada atmosférica que nós temos aí para poder falar. Muito bem, não havia luz alguma, nenhuma, treva absoluta, treva total. Esses são os elementos primários da criação do mundo. E diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só que interessante. As águas, elas foram criadas junto com a terra. Quando Deus criou a terra, já criou a terra e a água. E o apóstolo Pedro, por revelação do Espírito Santo, fala que a terra foi tirada da água e é nela que a terra flutua ou subsiste. A terra seria flutuante. Então, nós temos aqui os elementos terra, nós temos aqui o elemento trevas, nós temos aqui o elemento abismo, e nós temos aqui o elemento Espírito de Deus, e agora a face das águas. Tudo isso está presente no primeiro ato criacional de Deus. E todos eles aqui estão em harmonia, quer dizer, uma harmonia natural. O próximo passo é que Deus ele vai iluminar, no próximo passo é que Deus vai passar para colocar as coisas em seus devidos lugares. Deus vai nos detalhes. O que é que isso nos ensina? Para você que nos acompanha tanto pelo canal Teólogo de Fronteira, quanto também pelo canal Escrituras de Capa a Capa, e eu convido você a se inscrever neste canal, Escrituras de Capa a Capa. Ali é só Bíblia. Aqui no canal Teólogo de Fronteira você vai encontrar elementos de Bíblia, teologia, filosofia, história, política, uma variedade. Mas lá no canal Escrituras de Capa a Capa, nós ficamos somente com Escrituras. Muito bem, você que está no canal de Escrituras de Capa a Capa, visite a gente ali no canal Teólogo de Fronteira e você vai ter uma variedade de disciplinas. Agora pense, antes de Deus ir para o detalhe, quer dizer, colocar a mão na massa, propriamente dito, Deus, ele criou o cenário inteiro, os céus e a terra. Só que a terra está sem forma. A terra está vazia. E aquilo que está sem forma e vazio não representa a glória de Deus. Para que haja representatividade da glória de Deus, não pode ficar informe e também não pode ficar desabitado. Deus criou o mundo para que ele fosse habitado. Deus criou o mundo para que ele fosse formoso. E por isso, nós temos aqui o supervisor da obra. Quem que é o supervisor da obra? O Espírito de Deus. De que maneira que o Espírito de Deus supervisionava o chão, o terreno? A Bíblia diz que era em forma de tempestade ou de vento, de vendaval, de ventania. Onde que nós encontramos isso? Nos originais hebraicos. Lembre-se, a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. E lá diz que o ar de Deus, o hálito de Deus, o sopro de Deus, ele
movimentava a face das águas, uma espécie de maremoto, fazendo supervisão do chão, supervisor de obras, onde Deus vai habitar, onde Deus vai se manifestar, onde Deus vai se revelar. Primeiramente, ele envia o seu Espírito Santo. Hoje, nós sabemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas lá no princípio, isso não foi revelado. Demorou para isso ser revelado e só foi revelado depois da ressurreição e assunção do nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento no dia de Pentecostes. Ainda assim, demorou toda a geração dos apóstolos para que as Escrituras deixassem claro para nós que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa. Aqui, ele se movimenta como sendo um dos atributos de Deus, um supervisor presencial de Deus, movimentando a face das águas, isto é, no mundo inteiro, de ponta a ponta. E ele, o Espírito Santo, não trouxe a luz, quer dizer que ele não iluminou, ele só marejava, ele só pairava sobre a face das águas, mas no mundo hostil, no mundo tenebroso, no mundo escuro, no mundo informe, no mundo vazio. Porque antes de Deus iniciar qualquer obra, ele primeiramente envia o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo, como supervisor, prepare uma espécie de relatório, por onde começar, como fazer. E segundo, o Espírito Santo, ele vai ser o executor das obras de Deus, não de uma maneira manifesta, fenomenal, paulatina, porque o Espírito Santo, ele é muito discreto na sua ação. O Espírito Santo, ele é muito discreto na sua operação. O Espírito Santo, ele é muito paciente. O Espírito Santo, ele é muito humilde. Ele poderia já vir e já colocando tudo no lugar, já iluminando tudo, mas ele não atropela as obras de Deus. Compreenda bem as Escrituras. O Espírito Santo já está agindo. O Espírito Santo já está realizando a obra de Deus. Nas palavras do Senhor Jesus, ele disse: o Espírito sopra onde quer. O Espírito não precisa de uma permissão do homem, das criaturas, para poder soprar. Ele sopra onde quer. Podemos até ouvir a sua voz, mas não dizer de onde vem e nem para onde vai. Muito bem, o Espírito Santo está atuando, agindo. O mundo está em trevas, mas o Espírito Santo está agindo. As águas estão turbulentas, mas o Espírito Santo está agindo. A terra não tem forma, mas o Espírito Santo está agindo. A terra está vazia, mas o Espírito Santo está agindo. Isso aqui é para nós compreendermos que Deus vai fazer um trabalho, mas primeiro uma supervisão. Todas as vezes que você vê Deus no Antigo Testamento agindo, primeiro ele desce, primeiro ele vem tomar conhecimento. Foi assim nos dias do dilúvio, foi assim na Torre de Babel, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim para libertar os filhos de Israel. Isto é, Deus, ele age pessoalmente. Significa, ele se aproxima da situação, ele ouve de perto, ele vê de perto, ele toma parte na situação que cada um de nós está vivenciando, para ver se realmente aquilo que nós estamos falando em oração confere com aquilo que nós estamos vivenciando. É uma das metodologias de Deus agir no Antigo Testamento, e isso vem também para as páginas do Novo Testamento, porque diz: vindo ele de longe, evangelizou a paz a vós. A quem? A nós que estávamos distantes, que somos os gentios, e também aos judeus que já estavam perto. Deus tem esse caráter presencial. É a sua presença. Uma vez que o Espírito de Deus está no mundo, o que é que tem que ser feito? Bom, a terra está sem forma. O que mais? A terra está vazia. O que mais? As trevas cobrem a face do abismo. O que mais? As águas se movimentam. A partir daqui é que Deus vai começar a agir do geral para o particular. Veja bem, a sua vida, ela é um fenômeno no mundo. Você só tem uma linha existencial, do dia do seu nascimento até o dia da sua partida. É o único momento de vida que você tem. Sua vida, ela é um fenômeno. Agora, Deus, para poder agir na sua vida,
vai ver o cenário onde você está vivendo e a obra completa. Ele vai iniciar e levar a terminar. Isso aí é uma maneira de Deus agir. Como? Do geral para o particular. Aprenda essa lição com as Escrituras. Não é do particular para o geral, é do geral para o particular. Primeiro supervisionando, primeiro tomando conhecimento, primeiro participando, conferindo se aquilo que você fala confere com aquilo que você está vivenciando. E agora, nós vamos ler, não hoje, mas a partir da nossa próxima aula, que Deus vai no particular. Depois que ele viu o geral, depois que ele viu tudo, isso é, do princípio ao fim, do seu nascimento até a sua morte, as suas decisões, as suas escolhas, os seus caminhos, as suas preferências, as suas declinações, as suas desistências, porque o apóstolo Paulo fala, aos que dantes conheceu, carta aos Romanos, aos que dantes conheceu, também os predestinou. Conheceu primeiro, predestinou depois. Isto é, Deus sonda você. Salmo de número 139. Sonda como? Sonda por dentro e por fora, de perto e à distância, no interior e a perspectiva. Primeiro Deus mede os seus dias, primeiro Deus mede os seus passos, de onde vai e para onde vai. Veio daqui e vai para lá. Primeiro Deus quer te conhecer. Agora que Deus te conhece, aí ele vai começar a atuar no detalhe. Deus pode até te conhecer por sua onisciência, mas não é isso que o Novo Testamento nos ensina apenas. Deus não quer conhecer você apenas por sua onisciência, como se você fosse um objeto entre outros objetos. Deus quer conhecer você pelo relacionamento. E para conhecer você pelo relacionamento, ele começa com o seu espírito soprar sobre você. Semelhantemente ao que estava acontecendo, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo começa a pairar sobre você também, para te conhecer, para te convidar a um relacionamento, a conhecer Deus. Não é só Deus conhecer você, você também deve conhecer a Deus. Fique com essa palavra que nós meditamos nesta tarde, aceitando e compreendendo que o Espírito de Deus já se move sobre a sua vida. Paz seja contigo.